E aí galerinha do canal, desculpa a demora, eu tive um probleminha técnico com o meu computador, precisei formatar ele e perdi absolutamente tudo que eu tinha preparado. Mas agora estamos de volta e vamos tentar retomar da onde paramos na história da Nintendo. No último vídeo, nós falamos sobre a Nintendo e como ela conseguiu salvar o mercado do videogame depois do crash de 1983, quando muitas empresas faliram e o mercado praticamente colapsou. Foi o Nintendo Entertainment System, o famoso NES, que trouxe os videogames de volta à vida. Com jogos como Super Mario Bros., a Nintendo reconquistou a confiança do público e ajudou a construir toda a indústria. Mas o que veio depois foi ainda mais impressionante, porque nos anos seguintes a Nintendo apenas continuou crescendo e simplesmente dominou o mercado mundial de videogame. E nesse período nasceram duas coisas que mudariam o videogame para sempre: o console portátil, que poderia ser levado para qualquer lugar, e a rivalidade histórica em dois tipos de jogadores: os jogadores de Super Nintendo e os jogadores de Mega Drive. Depois do lançamento do NES nos Estados Unidos em 1985, o console vendeu de forma impressionante. A estratégia da Nintendo era simples e funcionou perfeitamente. A empresa criou um sistema rígido de qualidade para os jogos, garantindo que apenas títulos aprovados fossem lançados para o seu console. Isso evitou o mesmo caos que havia destruído o mercado na época do Atari. Cada cartucho tinha que ter o chip 10 NES, ou 10 NES, que impedia que os jogos não licenciados rodassem no console. Isso significa que qualquer empresa que quisesse lançar um jogo para o NES precisava da autorização da Nintendo e, é claro, pagar os royalties. Resultado: a Nintendo virou um fenômeno. O console vendeu mais de 61 milhões de unidades no mundo e trouxe ao mundo algumas das franquias mais importantes da história, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Castlevania e Final Fantasy. Durante o final dos anos 80, a Nintendo chegou a controlar quase 90% do mercado de consoles nos Estados Unidos. Isso significa que praticamente todo mundo que tinha um videogame em casa estava jogando um Nintendo. Mas quando a empresa dominava os consoles de mesa, uma ideia surgia: e se pudesse levar o videogame para qualquer lugar? E foi em 1989 que a Nintendo lançou um console que se tornaria um dos mais importantes da história, o Game Boy. O projeto foi liderado por Gunpei Yokoi, que falamos no último vídeo, um engenheiro muito criativo e muito respeitado na Nintendo. Yokoi seguia uma filosofia muito curiosa e simples: tecnologia madura e bem utilizada, ou seja, em vez de tecnologias inovadoras e de última geração, ele preferia usar componentes mais simples, baratos e confiáveis. Por isso, o Game Boy tinha algumas limitações bem curiosas. Ele não era colorido. Na verdade, ele tinha aquele famoso tom verde-oliva radioativo. Quem viveu a época lembra bem aquele tom meio verdinho. E mesmo assim, virou um sucesso gigantesco, mas existe um motivo específico para isso. O motivo é que quando o Game Boy foi lançado, ele tinha acompanhado um único jogo. E não era um jogo da Nintendo. Era um jogo criado na União Soviética por um programador chamado Alexei Pajitnov. É difícil falar o nome dele. É Pajitnov. O nome era Tetris. A ideia era absurdamente simples: peças geométricas caindo do topo da tela e você tinha que preencher e encaixá-las de forma linear e completa. Simples, mas incrivelmente viciante. Era o tipo de jogo que qualquer pessoa podia jogar: criança, adulto, pessoas que nunca tinham tocado no videogame. Todo mundo entendia Tetris e jogava um pouquinho. Resultado? O Game Boy se tornou um fenômeno global e vendeu cerca de 118 milhões de unidades, considerado de todas as versões o mais bem sucedido. Isso fez dele um console portátil mais vendido da história. Mas enquanto a Nintendo dominava os portáteis, o seu rival nascia perigosamente perto e pronto para atacar.
A Sega já havia tentado competir com o Master System antes, mas nunca conseguiu superar o NES. Então a empresa decidiu mudar a estratégia. No Japão, em 1988, e no Ocidente, em 89, ela lançou o Mega Drive, que ficou conhecido como Genesis nos Estados Unidos. Esse console era mais poderoso que o NES, tinha gráficos melhores, som mais avançado e um processador mais rápido. Mas a Sega não apostou apenas em tecnologia, eles apostaram em algo que até então era raro na indústria do videogame: um marketing agressivo, muito agressivo. Um dos slogans mais famosos da época dizia "Genesis does what Nintendo does". Traduzindo, o Nintendo não faz o que o Genesis faz. Ou ao contrário, né? No caso, na tradução literária é o Genesis faz o que o Nintendo não faz. Sim, basicamente uma publicação em rede nacional. Era um console gigante no Japão, já estava disputando o mercado e queria muito acabar com a hegemonia da Nintendo. E foi então que em 1990 no Japão e 91 no Ocidente, a Nintendo lançou o Super Nintendo Entertainment System, ou simplesmente Super Nintendo. Esse console representava um avanço enorme em tecnologia em relação ao NES. Gráficos muito mais coloridos, som mais avançado e jogos muito mais complexos. Logo começaram a surgir títulos que se tornaram lendas, como Super Mario World, The Legend of Zelda Link of the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country e Street Fighter 2. Enquanto isso, a Sega respondia com seu novo mascote, Sonic the Hedgehog, rápido, rebelde e cheio de atitude, praticamente o oposto do Mario. E isso ajudou a alimentar uma rivalidade gigantesca entre eles. Durante praticamente todos os anos 90, os jogadores se dividiam em dois grupos, o time Nintendo e o time Sega. Era discussão na escola, entre revista de videogame, na locadora e até entre amigos. Era basicamente a versão dos anos 90 da Sony vs Xbox. Mesmo com a concorrência forte, Super Nintendo ainda foi um enorme sucesso. O console vendeu 49 milhões de unidades no mundo, o que ajudou a consolidar as franquias mais poderosas da Nintendo. Durante os anos 90, a Nintendo estava numa posição extremamente forte. Ela dominava o mercado de consoles com o Game Boy e travava uma guerra poderosa na geração 16 bits usando seu Super Nintendo. Mas uma nova revolução tecnológica estava chegando, uma revolução chamada gráficos 3D. Essa mudança colocaria a Nintendo diante de um desafio inesperado. Um desafio que envolvia uma empresa chamada Sony e o nascimento do console que mudaria a história para sempre, o PlayStation. Mas essa história é para o outro vídeo. Até a próxima, obrigado por assistirem até aqui. Se possível, deixem seu comentário, deixem seu like, ajuda muito a desenvolver o canal. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Obrigadão para vocês, beijo, falou!